Imagine por um momento um homem com força sobrenatural. Alguém tão poderoso que poderia derrotar exércitos inteiros, destruir inimigos com as próprias mãos e ser o herói de um povo. Agora, pare e pense. Como seria possível esse homem tão forte ser derrotado por algo tão simples e comum como um sentimento? Esse homem é Sansão, o homem mais forte da Bíblia, mas também o homem que se deixou vulnerável à paixão. Bem-vindo ao canal Luz dos Versículos. No vídeo de hoje, vamos explorar a vida de Sansão e como ele, com toda a sua força, foi derrubado por uma das emoções mais poderosas, a paixão. A história de Sansão nos ensina sobre as consequências de ceder às nossas fraquezas e como mesmo nas quedas mais profundas, Deus pode ter um propósito redentor. Você já se sentiu vulnerável por algo que, no fundo, sabia que não deveria? Este vídeo é para você. A história de Sansão começa de forma extraordinária, ainda antes de seu nascimento. Imagine o impacto dessa promessa que foi feita aos seus pais. O anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão e lhe traz uma mensagem poderosa. Ela daria à luz um filho que seria consagrado a Deus desde o ventre. Ele seria um nazireu, Juízes capítulo 13, versículo 2 a 5, dedicado completamente ao Senhor. O voto de nazireu exigia que Sansão se mantivesse puro, sem cortar o cabelo, sem beber vinho, sem consumir qualquer coisa impura. Ele era chamado para ser um homem separado, com uma missão grandiosa pela frente. Mais importante ainda, a missão de Sansão era de extrema relevância para Israel. Ele foi escolhido para libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus, um povo que havia subjugado Israel durante anos. A promessa de Deus para Sansão não era apenas um simples privilégio, mas uma responsabilidade imensa. Desde antes de nascer, ele foi escolhido para algo grandioso, para cumprir o plano divino. Essa promessa, dada antes de seu nascimento, já deixa claro o tamanho da missão que Sansão teria. Não era apenas uma missão de força física, mas de obediência e consagração a Deus. O que isso nos faz refletir? Quantos de nós fomos chamados por Deus para viver algo grande, para cumprir um propósito? O que estamos fazendo com o chamado de Deus em nossas vidas? Será que estamos vivendo de acordo com os planos que Ele tem para nós? Ou estamos nos deixando desviar pelas tentações e distrações do mundo? Sansão foi chamado para ser mais do que um homem forte. Ele foi chamado para ser um líder, um libertador, um instrumento nas mãos de Deus. E assim como ele, você também foi criado com um propósito divino. O que você está fazendo com o plano que Deus tem para a sua vida? Enquanto Sansão cresce, a força que Deus lhe deu começa a se manifestar de forma extraordinária, mas com ela também começam a surgir suas vulnerabilidades. Embora tenha sido consagrado a Deus desde o ventre, ele começa a se aproximar de um mundo que estava em total contradição com o plano divino para ele. Sansão, o homem escolhido por Deus, se apaixona por uma mulher filisteia, algo que seus pais desaprovavam profundamente, pois os filisteus eram inimigos de Israel. Juízes capítulo 14, versículo 1 a 3. Aqui vemos pela primeira vez como Sansão se deixa desviar de seu propósito. Ele, com toda a sua força e potencial divino, se vê atraído por algo que, no fundo, não estava em conformidade com os planos de Deus. A paixão de Sansão por essa mulher não apenas contraria os valores de seu povo, mas também o afasta do propósito para o qual ele foi criado. Esse momento revela a fragilidade humana que todos carregamos. Por mais fortes que sejamos, nossas emoções muitas vezes nos cegam para o que é melhor para nós. Quantas vezes nos vemos tomando decisões baseadas em nossos desejos ou paixões, sem considerar se essas escolhas estão de acordo com o plano de Deus? Já parou para refletir que algumas escolhas podem nos afastar do propósito divino?
mesmo quando essas decisões parecem ser inofensivas ou até naturais. Como você tem permitido que suas paixões e desejos conduzam sua vida? Será que suas escolhas estão alinhadas com a vontade de Deus para você? E assim, vemos como Sansão, mesmo sendo escolhido e consagrado por Deus, começa a dar passos na direção errada. Seu coração foi atraído por algo que não deveria, e isso marcou o início da luta entre o que ele queria e o que Deus queria para ele. Agora, vamos acompanhar como essa atração o levaria a escolhas ainda mais complicadas. Quando Sansão se casou com a mulher filisteia, as complicações começaram a surgir de maneira inesperada. A festa de casamento, que deveria ser uma celebração do amor, logo se transformou em um campo de batalha emocional. Durante a festa, Sansão lançou um enigma para os convidados. Algo que parecia inofensivo, mas ao longo da celebração, ele começou a sentir a tensão crescer. Sua esposa, pressionada pelos filisteus, acabou revelando a resposta do enigma, traindo a confiança de Sansão. Esse foi o primeiro grande sinal de que Sansão estava se deixando levar pela paixão e, ao mesmo tempo, começava a perder o controle sobre as situações à sua volta. Juízes capítulo 14, versículo 10 a 19. Aqui vemos uma verdade amarga sobre as paixões humanas. Quando não são guiadas pela sabedoria, podem nos levar a escolhas que geram dor e traição. Sansão, em seu coração, queria acreditar que podia confiar em sua esposa, mas ele falhou em perceber as manipulações que ocorriam ao seu redor. Ele confiava cegamente nela, mas não estava atento aos sinais de alerta. Sua paixão o cegou para o perigo que estava vindo em sua direção. Você já se viu em uma situação onde confiou em alguém de forma cega e foi decepcionado? Às vezes, nossa visão fica turva quando estamos tomados pela emoção. Isso nos leva a agir sem perceber os riscos e as manipulações que podem estar à nossa volta. Como podemos aprender a confiar mais em Deus e menos nas nossas emoções? Será que estamos sendo guiados pela sabedoria divina ou nos entregando cegamente aos nossos sentimentos, como Sansão? Em resposta à traição de sua esposa, Sansão busca vingança. Mas, ao invés de buscar uma solução equilibrada, ele toma uma decisão impulsiva e violenta que só vai aumentar os conflitos. Ele, em um ato de desespero, solta raposas com tochas amarradas aos rabos, queimando as plantações dos filisteus. Juízes capítulo 15, versículo 1 a 5. Essa reação impetuosa não traz paz a Sansão. Ao contrário, ela só cria mais violência e dor, tanto para ele quanto para os outros ao seu redor. A vingança é uma resposta que muitas vezes sentimos no coração quando somos feridos ou traídos. Ela parece uma forma de restaurar a justiça e aliviar a dor que sentimos, mas na realidade ela apenas perpetua o ciclo de raiva e sofrimento. Sansão, em sua dor, pensou que estava resolvendo a situação, mas sua vingança apenas escalou a violência, causando mais destruição. Já se pegou agindo por impulso, movido pela raiva ou pelo desejo de retaliação? Como você lida com os sentimentos negativos que surgem diante da injustiça ou da traição? A Bíblia nos ensina que a vingança não é o caminho da paz. Em vez disso, devemos aprender a perdoar, a confiar em Deus para lidar com as injustiças e a buscar o autocontrole. O que a Bíblia nos diz sobre o perdão e a maneira como podemos encontrar verdadeira paz, mesmo quando a raiva tenta dominar nosso coração? A história de Sansão sofre uma virada drástica quando Dalila entra em cena. Ela era uma mulher filisteia, contratada pelos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. E aqui vemos o ponto de inflexão na vida de Sansão. Sua paixão se torna sua maior fraqueza. Ele se apaixona por Dalila e, cegado pelo amor, acaba revelando a ela o segredo que o tornava invencível.
seu cabelo que nunca deveria ser cortado devido ao seu voto de Nazireu, Juízes capítulo 16, versículo 4 a 6. Dalila, com sua beleza e manipulação, seduz Sansão, fazendo com que ele entregue o segredo mais precioso de sua vida. O que deveria ser um relacionamento de amor e respeito se transforma em uma armadilha mortal. A paixão de Sansão, que deveria ser uma bênção, acaba se tornando sua maior vulnerabilidade. Ele confiou em alguém que não merecia sua confiança, e isso o levou à destruição. Já refletiu sobre os relacionamentos que você tem cultivado? Será que algumas paixões, por mais intensas e reais que pareçam, podem nos desviar do caminho que Deus preparou para nós? Às vezes, nos entregamos tanto a algo ou alguém que acabamos cegos para os perigos ao nosso redor. Como podemos discernir se estamos sendo guiados pelo amor verdadeiro ou por um desejo egoísta que pode nos afastar de Deus? Finalmente, o momento decisivo chega. Dalila, seduzindo e manipulando Sansão, cortou o cabelo dele enquanto ele dormia. Esse ato simples, mas devastador, foi o ponto de no retorno. Sansão, sem perceber a gravidade do que estava acontecendo, confiou plenamente em Dalila, e ela entregou seu segredo aos filisteus. Juízes capítulo 16, versículo 17 a 19. Com o cabelo cortado, Sansão perdeu a força sobrenatural que lhe fora dada por Deus. Sem sua força, ele foi capturado pelos filisteus, cegado e humilhado. O homem que um dia foi imbatível agora era um prisioneiro, forçado a moer grãos, realizando o trabalho de um escravo, um ato que representa o ponto mais baixo da sua vida. Aqui vemos a grande lição de Sansão. Quando nos afastamos de Deus, seja por nossas paixões, nossas escolhas ou nossa falta de vigilância espiritual, perdemos a força que só Ele pode nos dar. A força de Sansão não estava em sua aparência ou músculos, mas na sua consagração a Deus. Quando ele entregou o segredo de sua força, ele não apenas perdeu o cabelo, mas a conexão com Deus. E isso é o que realmente o enfraqueceu. Já sentiu que, em algum momento da vida, sua força desapareceu? Como você pode se reconectar com Deus quando sente que está perdido ou sem direção? Às vezes, as dificuldades e a dor vêm para nos lembrar da nossa total dependência de Deus, e não do que temos ou podemos fazer por nós mesmos. Vamos explorar agora o que aconteceu com Sansão enquanto ele estava na prisão. Sansão foi humilhado publicamente pelos filisteus. Os inimigos de Israel o viam agora como um simples prisioneiro, sem força, sem honra. Ele foi levado a um cárcere, onde, além de ser fisicamente subjugado, teve que realizar o trabalho mais humilhante: moer grãos, uma tarefa reservada aos escravos. Mesmo em meio à dor e à humilhação, Sansão não perdeu totalmente a esperança. A prisão, embora uma verdadeira prova de sua queda, foi também um momento de reflexão profunda. Ele sabia que sua derrota não era apenas física, mas espiritual. Ele tinha se afastado de Deus, e essa era a verdadeira razão de sua queda. A reflexão de Sansão sobre sua situação representa um ponto de virada crucial. Ao refletir sobre suas escolhas e a causa de sua queda, Sansão começa a perceber que sua perda de poder foi diretamente ligada à perda de sua conexão com Deus. O que ele havia perdido não era apenas sua força física, mas a presença de Deus em sua vida. Às vezes, nós também experimentamos momentos de humilhação e dor, onde parece que tudo o que construímos se desfez. Mas o que precisamos entender é que até mesmo esses momentos de perda podem se tornar uma oportunidade para voltar para Deus. Como você encara os momentos difíceis da sua vida? Já passou por momentos onde a dor parecia tomar conta de tudo, mas, ao refletir, percebeu que Deus estava te chamando de volta para restaurar o que foi perdido? Às vezes, a perda de poder nos dá a chance de encontrar uma força maior que vem diretamente de Deus.
Agora, vamos ver como a história de Sansão tomará um novo rumo. Agora, após uma longa caminhada marcada por quedas e falhas, Sansão encontra sua última chance de glória. Mesmo em sua humilhação, sem seus olhos e sem sua força física, ele clama a Deus por um último ato de poder. Ele está no templo filisteu, cercado pelos inimigos de Israel, e é zombado e ridicularizado como um simples prisioneiro. Mas, mesmo diante dessa humilhação, Sansão, no fundo de seu coração, reconhece que sua verdadeira força sempre veio de Deus, e é somente Ele que pode restaurá-la. Ele clama a Deus dizendo: Senhor, lembra-te de mim. E com isso, sua força é restaurada. Sansão usa suas últimas forças para derrubar as colunas do templo, fazendo com que ele desabe, matando mais filisteus em sua morte do que durante toda a sua vida. Juízes capítulo 16, versículo 28 a 30. Este ato final de Sansão não é apenas uma vitória física sobre seus inimigos, mas uma demonstração poderosa da graça e misericórdia de Deus. Mesmo após todas as falhas, Deus oferece a Sansão uma oportunidade de redenção para que ele possa cumprir o propósito para o qual foi criado. E isso nos leva a refletir. Quantas vezes em nossas próprias vidas sentimos que falhamos de forma irreparável? E mesmo assim, Deus oferece uma chance de restauração. Como você tem experimentado a misericórdia de Deus em sua vida? Como essa misericórdia te motiva a viver para a glória dele, mesmo após suas falhas? Mesmo que as nossas quedas nos pareçam definitivas, a história de Sansão nos ensina que sempre há uma oportunidade de voltar a Deus, de ser restaurado e de cumprir o propósito que Ele tem para nós. Agora, vamos seguir para a lição que essa história nos deixa. A história de Sansão nos ensina muitas lições profundas, mas uma das mais importantes é sobre o perigo da paixão descontrolada. Sansão, o homem mais forte fisicamente, foi derrotado não por inimigos externos ou batalhas, mas pela força destrutiva de sua própria paixão. Ele se apaixonou por Dalila, uma mulher que o traiu, e essa paixão cegou Sansão para os verdadeiros perigos que ela representava. Sua falta de discernimento, sua incapacidade de perceber as intenções de Dalila, o levou a confiar cegamente nela, entregando-lhe o segredo da sua força. A paixão, quando não guiada pela sabedoria, pode nos levar a escolhas que nos afastam de Deus e de nosso propósito. Sansão, em sua cegueira emocional, se entregou a um amor imprudente, e esse foi o momento em que sua verdadeira vulnerabilidade foi exposta. A paixão, sem o filtro da sabedoria e do discernimento espiritual, pode enfraquecer nossa força interior e nos desviar do caminho que Deus planejou para nós. Já parou para refletir sobre os relacionamentos e paixões que você cultiva? Será que, em algum momento da sua vida, você se entregou a algo ou alguém sem ouvir a voz de Deus? Como podemos evitar que nossas paixões se tornem armadilhas que nos desviam do propósito divino? A história de Sansão é uma advertência clara. O amor sem sabedoria, a paixão sem discernimento, pode nos levar a escolhas que nos afastam de Deus e nos roubam a força que Ele nos deu. A verdadeira força vem de um coração alinhado com a vontade de Deus. Agora, ao refletirmos sobre essa lição de Sansão, perguntamos a nós mesmos: em que áreas da minha vida estou sendo guiado pelas minhas paixões em vez de ser guiado pela sabedoria divina? No final de sua vida, o legado de Sansão não é apenas sobre suas vitórias, mas também sobre suas falhas. Ele foi um homem de força sobrenatural, mas também de fraquezas humanas. Sua vida foi marcada por grandes feitos, mas também por escolhas imprudentes e consequências devastadoras. O que nos chama mais atenção, no entanto, é a oportunidade de redenção que ele teve, mesmo após tantas falhas. Sansão, ao se sacrificar no final de sua vida, cumpre a missão que lhe foi dada,
derrotando os filisteus e libertando Israel. Esse ato final, embora trágico, foi uma demonstração da graça de Deus em ação. Mesmo quando parecia tarde demais, Deus usou a vida de Sansão para um propósito maior. A história dele é uma grande lição sobre como Deus pode restaurar nossas vidas, mesmo quando pensamos que já falhamos demais. Você tem a sensação de que, em alguns momentos, errou tanto que não há mais volta? A história de Sansão nos ensina que nunca estamos longe demais da graça de Deus. Mesmo nas nossas falhas, Ele pode nos usar para realizar seus propósitos. O que você acha? Como você vê a possibilidade de redenção em sua própria vida? E assim chegamos ao fim dessa reflexão profunda sobre a vida de Sansão. Sua história é, sem dúvida, um poderoso lembrete de que, por mais fortes que sejamos, sempre há a possibilidade de sermos derrotados por nossas próprias fraquezas emocionais. A paixão, quando descontrolada, pode nos afastar do propósito de Deus e nos deixar vulneráveis aos perigos ao nosso redor. No entanto, a história de Sansão também nos ensina que, mesmo nas quedas mais profundas, Deus é um Deus de redenção, sempre pronto para restaurar aqueles que se voltam para Ele. Você já se sentiu perdido ou vulnerável em algum momento da sua vida? A história de Sansão nos mostra que, mesmo quando pensamos que nossa força se foi, podemos sempre clamar a Deus, e Ele pode restaurar a nossa força. A verdadeira força, a que vem de Deus, não depende de circunstâncias externas, mas de nossa conexão com Ele. Eu te convido a refletir sobre sua própria vida. Quais paixões ou decisões têm guiado sua jornada? Você tem dado ouvidos à voz de Deus ou se deixado levar pelas emoções momentâneas? Que possamos aprender com a vida de Sansão a evitar os perigos da paixão desenfreada e buscar sempre a sabedoria divina em nossas escolhas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Luz dos Versículos, curtir e compartilhar com amigos que também podem se beneficiar dessa mensagem. Ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos cheios de ensinamentos que nos aproximam mais de Deus. Até o próximo vídeo.